aí, pessoal, tudo bem? Esse VT On no ar, mais um episódio incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, no Portal Super Varejo, nas redes sociais, no Deezer, no Spotify. E agora eu vou contar aqui da trajetória de uma rede aí de supermercados muito bacana do interior. Ele já esteve comigo aqui em outras oportunidades aqui no podcast. Vou pedir para ele se apresentar para vocês. Muito simpático, tudo bem? Oi lá, tudo bem e você, Dani? Tudo bem. A Cássio, se apresenta pro pessoal aí. Claro, eu sou a Cássio Maciel, sou de Paulínia, interior de São Paulo. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Dani, pelo convite. É sempre um prazer, a Cássio, receber aqui no podcast. Você é da rede do Pop Real, né? Exatamente. A nossa rede a gente iniciou nossa operação lá em Paulínia há 23 anos atrás. No início éramos eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e mais 3 funcionários. Uma lojinha pequena, 3 checkouts. Hoje nós temos 2 lojas, 300 funcionários. Estamos já preparando a inauguração de mais uma loja agora no segundo semestre. E mais uma loja para o início do ano que vem, em Paulínia mesmo. Nossa, incrível, né? Você vê 23 anos, você sai de 2, você vai para 4 lojas. Exatamente. Todas ali na região, né? Todas ali na mesma cidade. Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar do momento de agora, falar um pouquinho do que você viveu, né? Quando você começou a trabalhar com seu pai, lá atrás, você tinha quantos anos? Na época eu tinha uns 20 e poucos anos. Tava recém-casado? Estava recém-casado. Não tinha filhos, então. Seus Ainda filhos não estavam na empresa não. ainda, né? Como é que era o varejo? Nascendo Como já. é que era o varejo naquela época? Bom, bem diferente, viu, Dani? No nosso caso, acho que a grande diferença era o que a gente fazia lá e o que fazia hoje, e o que a gente faz hoje. Na época eu comecei atendendo balcão, no caixa, tinha muita proximidade com o cliente, com os colaboradores, que na época, por sinal, eram muito poucos. Atendia o vendedor ali no caixa, atendia o cliente junto. Tinha nem sala, né? Não, imagina. Tinha nem sala no supermercado. A gente fazia um pouquinho de tudo, repunha, atendia na padaria, fazia entrega. No momento era aquilo lá que a gente conseguia fazer. Era uma mercearia, na verdade. Era um mercadinho, digamos assim. Tínhamos 3 funcionários e nós 4. Quanto tempo ficou nessa primeira loja? Que ela foi. Ela passou de mercadinho para supermercado depois de quanto tempo? A gente ficou bem ali uns 4, 5 anos, viu? Até virar supermercado. Até virar um mercado. Aí você passou para quantos checkouts? Quando saiu dos 3 para supermercado? A gente foi para 6, depois a gente foi para 10. No mesmo lugar? No mesmo lugar a gente comprou um terreno ao lado. O terreno já era de 3.000 metros. Aí com muito sacrifício a gente construiu já a loja. Como é que era o consumidor? Você lembra um pouquinho nesse período aí? Cara, ele não tinha tantas opções de lojas físicas, tantos meios, né, para ele comprar, tipo site, internet, Mercado Livre, entendeu? Ele comprava com cheque pré-datado. Nossa, não era todo mundo que tinha cartão de crédito. Tinha o cartão, né? Mas tinha cartão. Era muito dinheiro. E tinha o fiado também, né? Que a gente chegaram a vender. Tinha o caderninho? Tinha o caderninho e perdia bastante também, já tinha inadimplência. Mas era assim, mais na base da confiança mesmo. E aí, aos pouquinhos, né? A gente foi conseguindo mudar. Hoje, graças a Deus, não tem mais cheque. É só cartão. Em que momento você se lembra assim do negócio? Depois seus filhos vieram, hoje trabalham também na empresa, né? Sim, um deles, só o mais velho, trabalha com a gente. Só ele, que siga no varejo. O outro já mudou. A do meio, ela tá estudando, faz medicina e tem mais um caçulinho. Medicina? Ela não quer saber do varejo alimentar. E aí nessa época, né, o nosso mais velho, ele já, até porque não tinha com quem deixar, a gente acabava levando ele junto, tal, nas férias. Todos eles, né? Ficavam ali. A Maria Fernanda também ficava, ela tinha 1 ano nessa época, ficava ali no berço, era daquele jeito, ficava o dia inteiro com a gente. Em que momento, Cássio, que você se lembra que houve aquela virada tecnológica? Você lembra disso? Que você passou ali não é a grande virada, aquela coisa pequena. Que você fala, lá no caixa, que instalou já aquele caixa mais... Sei. Você lembra? Na nossa empresa foi em torno de 2010, há uns 15 anos atrás. Você vê, né? Não faz muito tempo você analisar, Então, a gente atendia, passava cartão
Não era no Pimpad, era no POS. POS é aquela maquininha que a menina fica indo de caixa em caixa para passar o cartão do cliente. Que loucura, né? Ali em 2010, 2011, a gente já conseguiu colocar nos caixas o Pimpad, aquele que cada CRM nem tinha. Não, imagina. CRM nosso era CRM. Era na conversa ali no dia a dia com o cliente, chamando pelo nome, fazendo entrega na casa dele. CRM nosso era esse. Que bacana. A gente lembra de até uma passagem que a gente fazia muita entrega, eu, meu pai na época. Né? Realmente na região ali. Na região, então a pessoa ia lá, ia a pé, fazia a compra, aí carregava a compra e já dava carona pro cliente e levava ele para casa dele. Então esse aí era o CRM daquela época. Que coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho, vamos falar agora do momento atual, né? Qual é o momento vivido hoje pelo Pop Real no mercado aí? Ali na região, você vai abrir novas lojas. Por que vocês resolveram abrir nesse momento? Para onde que vocês estão indo? Por que em Paulínia? Tem espaço lá? Por que vocês não decidiram ir para uma cidade vizinha? Sim. Não, a gente pretende, assim, né, continuar ali naquele lugar que a gente já está, que a gente já conhece a cidade. Tem ainda algumas oportunidades. Hoje a gente abre lojas baseado num estudo que a gente contrata, então a gente não está assim indo. Eu acho, né, que aqui, né, eu vou abrir aqui, né? Eu achei esse ponto bacana. Não, a gente fez estudo nem dá, né, e Cássio? comporta, tá? Então a gente hoje está mais estruturado nessa parte, analisando dados, e a gente quer continuar crescendo, continuar gerando valor para os nossos funcionários, para os nossos clientes. Você vai abrir a próxima loja quando? Agora no segundo semestre. Olha, em qual bairro lá em Paulínia? Em Betel. Vai ser um supermercado? Qual o tamanho dele? Esse lá é um supermercado de 1.800 metros de área de venda. Uhum. Vai gerar em torno de uns 120, 130 empregos. É uma loja bem moderna. O que vai ter de diferente nela? O que você vai apostar A gente lá? vai manter assim o que a gente vem oferecendo, né? Que é serviço, proximidade para o cliente. Uhum. A gente quer oferecer produtos, não digo produtos mais sofisticados. Entendeu? Vai ser mais ou menos nessa linha. O perfil de cliente lá, Lá ele nesse comporta... bairro ele comporta. É um perfil de uma classe um pouco mais... É quase um empório, né? Isso. Uma loja Não é bem supermercado. Não é nada gourmet, não é nada pro lado de empório. Tá. Mas é um supermercado um pouco mais elitizado, digamos assim. E a outra loja que você vai abrir, vai ser quando? Essa outra loja é para ano que vem. Essa para meados do ano que vem. Não sabe ainda o mês? Não, o mês E a ainda região? Não. É lá em Paulínia mesmo, na entrada da cidade. Na entrada já. Onde tem alguns atacarejos, eu imagino, né? Não, você sabe que atacarejo em Paulínia, por incrível que pareça, tem só 2. Jura? Por enquanto, né? Por enquanto. É melhor não contar, Cássio. É melhor não contar, porque eles vão descobrir. É melhor cortar essa parte aí. É verdade, não, porque eles são geralmente na entrada das cidades, né? Exatamente. Eles têm. E Paulínia realmente é que uma cidade pequena lá ainda, né? Uma cidade de 100 mil habitantes. Uhum. Agora que está chegando mais concorrentes. E assim, o que você percebe de perfil de consumidor lá, por exemplo? Porque como é operar uma rede numa cidade do interior de São Paulo? Você está perto da capital. Paulínia não é tão longe, mas é totalmente diferente, né? Exatamente. Eu imagino que operar aqui no supermercado aqui, na capital... É totalmente diferente. E quais as dificuldades que você tem lá? Os desafios que você enfrenta diariamente lá para isso? Bom, desafios... Nossa, dava para falar inúmeros aqui, né, Dani? Mas... Por ser interior, não sei se existe alguma... Entendeu? Eu acredito que por ser interior não tem mais ou menos desafios, não. Eu acredito que... Ao contrário, né? Eu acho que cresceu muito lá a concorrência. Exatamente. Eu acho que o grande desafio nosso, de uma empresa do nosso tamanho, é como continuar crescendo com controle, cultura e consistência. Tá? Sair de uma lojinha pequena, de bairro, e hoje enfrentar aí os grandes players que a gente tem hoje no mercado, tanto empresas nacionais, multinacionais, né? As próprias empresas regionais de varejo. Hoje você tem um monte aí que são empresas fantásticas, que são tão ou melhores, tão boas ou melhores quanto um nível nacional. Então eu acho que o desafio maior, eu enxergo na nossa empresa, é crescer com consistência, tá?
manter a cultura, a velocidade, tá? Saber a diferença entre crescer e escalar, entendeu? Escalar de uma maneira saudável para que lá na frente não tenhamos problemas, né? Então eu acho que o maior desafio seria esse aí. Qual é o olhar que você tem que ter, no caso assim, para uma operação? O seu mix, eu acho que você tem que ter ali uns produtos diferenciados. Qual é o olhar que você tem que ter na hora de operar uma rede, saindo da capital aqui? Uma cidade grande, né? Sim. Eu acho que primeiramente, olhar sempre o lado do consumidor. Ele tem que ser, ele é o rei ali, então você tem que mirar nele, tentar entender o que ele quer, o que ele gosta, oferecer o melhor sortimento. É estudo mesmo, é dados. Eu acho que o grande norte nosso é olhar o cliente e tentar descobrir o que ele gosta, que talvez o seu concorrente não consiga enxergar. Muitas vezes isso aí é até um gancho que a gente pode falar aqui, né? A grande vantagem que eu acho que a gente tem por ser do interior é essa proximidade, né? Conhecer o nosso cliente. Pelo nome, né? Pelo nome. Ainda pelo nome. Não, hoje já não dá mais pelo nome. Não dá, poxa. Infelizmente ou felizmente hoje a gente já não consegue. Tem alguns antigos que a gente lembra, mas a operação cresceu bastante, né? Né? Imagino. O perfil do cliente mudou bastante, então... Através de CRM, Dani, a gente consegue Tecnologia, fazer isso. Né? Tecnologia, tem jeito, né, Cássio? Mas eu acho assim, tirar dessa a diversidade que a gente tem, fazer disso daí uma virtude para a gente consiga continuar ali, demarcando o território, servindo bem o nosso cliente, porque a gente conhece ele conhece a gente, né? A relação com a indústria também mudou, né? Nossa, Sim, muito, né? Mudou muito. Como é que é hoje, quando você lembra lá atrás, você falou que você recebia o vendedor da indústria ali sei lá, na caixa ali. Hoje você tem um mix, não é? Em termos de mix, não sei, depois você fala com quantos você opera em cada loja, Sim. mas, por exemplo, nossa, a concorrência também é acirrada entre as fabricantes, muitas marcas. Muitas marcas. Eu acho que nossa, é uma equação, né? Como é que você percebe essa relação hoje? Ela ficou mais difícil? Ou ela ainda... Você tem que trabalhar isso de uma forma mais estratégica para ter o produto certo? Ô Dani, você sabe que se você analisar 20 anos atrás, parece que a gente era mais próximo da indústria. Acho que era a mesma situação que a gente era com o nosso cliente. O fato de ter a economia tá crescendo, né? Logística tá mais complicada também. Então entrou outras formas de abastecimento, né? A própria indústria ela pega hoje distribuidor, joga no atacado, porque ela também não dá conta de atender todo mundo direto. Então assim, uma das dificuldades realmente é essa distância, né? Hoje eles têm a indústria, eu acredito que ela foque geralmente nos maiores, porque ela não consegue atender todo mundo direto. Tá? Desafio. Mas é tudo relacionamento, né? A gente consegue. Ainda é relacionamento, a gente também é atendido pela maior parte das grandes indústrias, é uma ou outra que não consegue chegar até a gente, porque ela realmente não dá conta de atender todo mundo. Aí entra o papel do distribuidor, né? Que é um cara importante ali também para fazer o abastecimento, o próprio atacado também, ele também ajuda a distribuir, porque cresceu muito o número de lojas, não consegue mais atender. Entendeu? De formatos de varejo, né, meu Deus? De formatos diferentes. Todo mundo operando meio que perto ali, loja né? pequena, é loja grande, supermercado, hipermercado, é tudo. Então, o negócio vai se adequando, né? Mas você sente, acaso, que esses modelos que a gente vai falar, tendência, hoje é a realidade que a gente vive, né? São compras menores, né? A gente compra hoje, pesquisas já apontam isso, hoje existe... Lembra quando se fazia compras enormes? Agora é o contrário, você vai mais vezes ao ponto de venda e você não compra em uma loja só. O consumidor hoje, ele divide, ele vai ali, é o momento do consumo mesmo. Você acha que esse novo momento vivido pelo varejo também é bom? Também é bom? Eu acho que é bom, sim. Isso daí, acho que todo mundo evolui. Tanto a gente quanto... Ele divide, né? O cliente divide o dinheiro dele. Ele vai comprar em várias lojas ali. É uma opção a mais para ele, né? Ele merece poder escolher onde ele quer comprar. E por conta da estabilidade da moeda, com certeza, né? Ele não precisa
fazer uma compra uma vez por mês. Já foi, né? A gente, outra Até realidade, porque, o Dani, né? hoje tem tanto supermercado, tanta loja nos bairros ali inserido, que ele tem a opção de comprar toda semana, 2, 3 vezes por semana, ele vai na loja, a gente percebe isso aí lá. Entendeu? Tem gente que vai todo dia. Tem gente que vai todo Porque dia. porque quer fresco. Que é fresco, exatamente. Você não quer produto E aí ele passado. desembolsa um valor menor em cada ida dele. E pra gente não é ruim. Porque quando ele acaba indo mais vezes também durante a semana, ele acaba gastando mais. Quando ele vai uma vez por mês, ele é só aquela negócio. Ele vai 5, 6 vezes por mês, favorece todo mundo. Eu acho que é bom. É uma relação que todo mundo ganha. Isso é bom. Uma coisa que a gente estava falando até antes de começar o nosso papo aqui, né? É que não é novidade para ninguém, para quem acompanha o setor, o varejo alimentar, enfim, ou varejo de uma forma geral. Mão de obra realmente é um problema hoje do setor, é uma grande... É um desafio aí, né, das redes grandes, médias. Olha, não importa o tamanho da sua loja, eu acho que você tem dificuldade para contratar, né? Como é que você vê hoje o que eu sinto muito nas lojas? Abertura para contratação dos 50 a mais, essa questão, né, de você ter, de repente, ainda o primeiro emprego para muita gente ainda é a porta. Como é que você vê essa questão, essa nova relação com a contratação de funcionários? Você acha que isso é bom também, por um lado, que você abre oportunidades no varejo, que nem 50 mais? Tem redes fazendo super projetos, contratando pessoas com esse perfil. Como é que você vê essa relação hoje com o colaborador? Analisando há 20 anos atrás, era mais fácil a gente contratar. Até porque a demanda nossa era menor também, né? Com o crescimento do setor, é muita oportunidade para tudo quanto é idade. Só no nosso setor, sem falar da indústria, de outros segmentos. Só no supermercado, né? que a gente está falando ali, né? Sabe, graças a Deus, é um setor que vem crescendo, né? O Brasil, de uma maneira geral, cresce. Aí a demanda por mão de obra é sempre maior. Acho que a grande questão aí é você saber conversar com as pessoas, tá? Para que elas entendam e enxerguem no nosso setor que não é só apenas uma porta de entrada ou pode ser o último emprego dele. Também, entendeu? Tem oportunidades de crescimento. Dani, às vezes a pessoa não sabe, mas o supermercado hoje ele paga igual outros segmentos. Até porque se a gente pagar menos, a gente não consegue contratar. É importante ressaltar então, isso. Tinha essa questão na cabeça que às vezes acha que o supermercado paga pouco, que trabalha mais. Não trabalha mais, trabalha igual. A quantidade de horas é a mesma. E o salário hoje tem cargos de liderança que pagam muito bem, tanto empresa pequena quanto empresa grande. E o mais importante também é ele saber que dentro das empresas de varejo tem muita oportunidade de crescimento. Hoje uma pessoa entra de operadora de caixa, repositor, ela pode crescer sim. A gente mesmo lá na nossa empresa tem um monte de funcionários antigos que entraram lá embaixo e hoje tem cargos de liderança, desde gerente de loja, compradores, isso é bacana, viu, coordenadores. É bom trazer esse ponto. Eu acho que falta às vezes isso, entendeu? Às vezes falta, a pessoa tem que descobrir, e aí cabe a gente informar, falar sobre isso daí. Existe, né? Como você você crescer na carreira, né? Exatamente, existe crescimento dentro do supermercado. Tá. E a partir do momento que as pessoas enxergam isso, eu acho que as coisas vão se engrenar. Agora, um ponto é que o setor cresce realmente, né? E cada vez mais vai querer contratar. A tecnologia ajuda, né? Ajuda nesse ponto, mas ela não substitui. Não substitui. Que era o que eu não tinha medo, né? Ai, meu Deus, vai tomar os empregos. Gente, a gente mesmo hoje, o Dani, lá na nossa empresa, né, conforme vai abrindo lojas, vai crescendo, vai abrindo vagas de liderança. E aí tem que subir. Você tem que... Tá? A gente tenta fazer uma mescla, a gente traz pessoas de fora, mas... Assim, é bom, né? Também fazer essa... é formar, tem que sair de lá de dentro. Entendeu? Isso aí ajuda a formar cultura. Aí os que estão chegando vai falar, nossa, tem espaço. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Acho que isso é bom deixar claro assim, que eu acho que esse ponto de vista é muito esquecido de ser passado mesmo. Porque muita gente remete o emprego no supermercado àquela situação antiga, né? Realmente, assim. Mas hoje você tem grandes empresas com oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Você começa pequeno ali, você pode estudar, você entender o varejo, dominar. E uma parte boa que eu acho,
para você que está vendo a gente, assim, para você, enfim. Você no supermercado é comum você passar por muitos setores quando você trabalha, né? Sim, sim. Você tem contato com várias áreas, então você aprende sobre tudo, né, dentro de É uma uma loja, escola, não é? é um dos setores mais democráticos que tem hoje. Eu acho, isso é um ponto positivo, Eu- porque você não fica só numa... A oportunidade de você se formar ali como um profissional técnico é gigante, entendeu? Nossa, mesmo que a pessoa não tenha formação, a gente, como empresa, como setor, a gente forma, a própria APAS mesmo tem muito curso, muito, tanto presencial, né? A escola APAS também agora tá fantástica, acho que mais de 500 cursos, tem E eu cursos de acho... tudo, então a pessoa que não tenha profissão, a chance dela existe e é real. E tem essa conscientização que eu acho você como empresário, entendeu? Porque é aquilo que você falou, quando você começou, por exemplo, aquele mercadinho, muitos começaram, né? Comum no Exatamente. varejo brasileiro, as empresas são, metade delas, elas são familiares ainda, mesmo algumas em governança, algumas no processo, né? Sim. Mas assim, eu acho que já mudou, não é mais assim. Então assim, o que foi lá no passado, começou, trabalha aqui, você... Não, hoje mudou, porque os empresários entendem que realmente as empresas têm que ser um lugar para você fazer, o seu funcionário tem que ter uma trajetória ali, e ele tem que crescer para que você cresça. Com Entendeu? Para que certeza. todo mundo se desenvolva, né? Sim. É. E a gente também como empresário eu enxergo isso, mas eu preciso crescer, minha empresa precisa crescer para que ele consiga crescer, Sim. Aham. entendeu? É uma mão assim, né? Antigamente o negócio era mais estático, mas hoje está muito Muito dinâmico, rápido, muito né? rápido, a Muito velocidade rápido. é outra, né? É muita, É meio muita assustador, coisa. né? Essas E aí vezes, né? o desafio nosso como empresa menor, empresa que começou, É. que é pequena ainda, é como, né? É uma pequena empresa em grande... Exatamente, é uma pequena em média ascensão. empresa, né? É. E aí, como fazer isso daí, né? Crescer com essa velocidade, crescer com consistência. Eu acho que esse é o maior dos desafios, né? Sem perder a identidade da empresa, né? Também Porque lá atrás, importante. quando a gente tinha 15 funcionários, 20, a gente tinha contato todo dia. Então, ali você consegue ter uma... Ali já era uma formação de cultura, Sim. sabe? A cultura estava enraizada e eles vinham junto. Então, o maior desafio é como crescer sem perder isso daí, né? Identidade que eu falo não é identidade visual, é identidade da empresa, Muita né? gente perde. Muita gente Muita gente perde, né? né? É fácil se perder, né? Fazer com que ele tenha esse sentimento de pertencimento, mesmo estando distante da gente, né? Porque chega uma hora a gente também não consegue mais ficar tão próximo deles, né? Você tem que liderar de uma outra maneira, você tem que deixar eles tomarem decisões. Então, eu acho que o ponto, o grande pulo do gato da empresa para ela crescer, principalmente uma empresa do interior, é conseguir quebrar esses paradigmas aí e crescer com consistência mesmo, né? Sem perder a essência do atendimento ao cliente, do relacionamento com o colaborador. Porque às vezes crescer é fácil. O problema é você ter É consistência. consistência, Crescer, aquilo que você crescer falou. saudável. Porque senão se perde. Muitos empresários aí, mas o cara começa a crescer e acaba se perdendo porque não conseguiu. E isso daí acho que é a grande virtude também das empresas regionais, das redes aqui do interior, mesmo de São Paulo, que cresceram uma velocidade maior. Porque lá atrás eu acho que acredito que a família conseguiu manter a consistência, a cultura, a identidade da empresa, entendeu? Eu sou da capital, Acácio, mas as minhas idas para o interior, para várias cidades, olha, eu vejo redes por lá que eu tiro, meu Deus, elas são supermercados assim, incríveis, de alto nível. Na verdade, eu acho que é uma escola, viu? Eu tô achando que o nível dos supermercados no interior do estado de São Paulo, por exemplo, eu te falo assim de Jundiaí, que eu andei muito Campinas, Paulínia, eu só passei, eu preciso qualquer dia passarei lá na sua loja para conhecer, então assim... Eu acho que o nível dessas redes aí não deixa a desejar aí aos grandes players aí. Imagina, não deixa. O Dani, se você olhar o Brasil, né, que é um país assim continental, né, mas você pega outros estados, tem redes regionais, familiares lá, que são empresas fantásticas. Sim. E aí você percebe que às vezes um player nacional, o cara vai para lá, mas ele não consegue desempenhar lá. Ele, assim, a rede regional ela tá tão enraizada lá
Sim. Ela Não dão certo, né? Eles não conseguem esse espaço, né? Eles não conseguem esse É espaço. difícil mesmo. Entendeu? E a gente vê muito isso, viu? Loja fechar de grandes bandeiras aí, porque eles não conseguiram entender a regionalidade ali. Não Exatamente. é a mesma Ele não relação. conseguiu entender a regionalidade, eu enxergo assim. E tem o mérito da empresa regional, tá? O que ela fez? A reputação dela é muito forte. Isso é cultura. Entendeu? É cultura na veia mesmo. Ali. Concordo. Entendeu? Isso as Então, empresas, eu concordo. Aí, daí, gente, ó, bom o pessoal entender aí. Você falou, cultura na veia, reputação. E hoje com as redes sociais é muito fácil, hein? exatamente. Você perder um pouquinho da sua reputação. Porque o que é ruim, o que é bom, tá lá. Mas qualquer falha que você tenha no atendimento, não é? Qualquer situação, Com certeza. nas redes sociais, ela já ganha uma profundidade, assim. Meu Deus, você vê que agora, não é? No momento de rede social, não é um desafio também? Com certeza. E a reputação também, assim, no sentido de que o supermercado tem dentro daquela comunidade, né? Ele está muito ligado Comunidade, com né? a Relação comunidade. A ali, relação dele é muito forte, né? Uhum. Então isso daí é uma grande proteção. Mas isso acontece porque ele faz muito bem, né? Uhum. Então você pega no interior aí do Brasil, do estado de São Paulo, que a gente está mais próximo, você vê que eles fazem muito bem. Tem muitas redes aí, lojas fantásticas, lojas modernas, Pois é. que não deixa nada a desejar. Cássio, a gente falou um pouquinho do atacarejo, até brincando, enfim, né? Não, enfim, brincando não, porque é uma realidade, eles estão aí em todo quanto é lugar. Como é que você avalia a concorrência com esses... Aquilo que a gente falou também sobre... Hoje o consumidor vai em vários modelos, ele vai em vários formatos, momentos de compra. Ele vai no supermercado, ele vai naquela lojinha de vizinhança que é mais pertinho, ele vai ali no atacarejo, aí ele vai no empório, aí ele compra na internet... Assim, o que você percebe? Hoje você opera com supermercados. Sim. Esse é o seu perfil hoje da tua rede. Supermercado tradicional. Você pretende, de repente, investir em um outro modelo? Como é que você avalia esses modelos? Como é que é concorrer com esses modelos? Sim. Bom, respondendo, a gente não pretende. Nesse momento, não. Não, nesse momento, não. Eu acho que talvez... Nesse momento a gente não pensa. Vai operar com o supermercado mesmo, é o que você quer agora. Mesmo, a gente quer partir para alguma coisa mais especializado. Mas não, porque é um segmento que é difícil também, né? Concorrer com ele não é fácil. Você fala com o supermercado? Não, concorrer com o atacarejo. Atacarejo, a gente está falando. né? Mas é outra proposta, né? A gente sabe, proposta, né? Do ponto de vista de quem, que eu falo, de quem, diferente de quem compra, vai, né? Como que a gente faz lá hoje? A gente foca no nosso cliente. Serviço mesmo. Tá? Ele vai, em algum momento ali do mês, ele vai comprar no atacarejo, com certeza. Vai. E a gente tenta fazer com que ele enxergue a gente como... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente. Proposta. Que a gente não consegue cobrar o mesmo preço que o atacarejo, mas a gente consegue oferecer outras não coisas. É a mesma coisa. Eu acho que essa é a única forma da gente concorrer com eles. Mas o consumidor já sabe disso, viu? Eu acredito querendo que contar. sim. O consumidor, a gente já sabe disso. Ele sabe. A gente sabe quando a gente vai na atacarejo, você vai em busca de uma situação. De uma situação. Quando você vai no supermercado, é em outra situação. Já é claro para o consumidor isso também, entendeu? Então, eu acho que a grande pegada é essa daí. É a gente conseguir conversar com o nosso cliente, entender o que ele busca na nossa loja e não ficar olhando por o preço que o concorrente está vendendo, que o atacarejo está vendendo, porque a gente não consegue acompanhar ele. Até porque a gente oferece outras oportunidades para o nosso cliente. Uhum. E é um setor, aí, o segmento do atacarejo vem crescendo, né? Acho que ainda tem espaço para eles também. Eu acho que hoje. Como jornalista cobrindo esse setor, viu, Cássio? Conversando aqui, né, pessoal? Para quem está vendo a gente antes da gente gravar, eu acho que esse setor, particularmente, minha opinião, né? Opinião minha, assim, eu acho que as lojas meio que já tá rolando uma estabilização desse setor. Eu acho que a gente já sabe, como em qualquer modelo, no caso do atacarejo, quem fica, quem não fica. Algumas lojas fecharam, outras são abertas todos os dias, mas assim, quem ficou, ficou. Pode reparar. Muita gente saiu. Muita gente saiu e ninguém tá mais entrando. Então, assim, é muito... a gente já tem os nomes. Quem firmou a operação ali, aqueles que vão. É aquilo que a gente sabe, já, entendeu? Já teve esse movimento. Daqui para frente, loja de vizinhança, a mesma coisa. Você vê agora algumas empresas entrando, algumas estão se firmando. Outras
entraram ali na moda, já fecharam loja. Com o tempo o mercado ele se acomoda, que eu quero dizer, não é? Com certeza. Entendeu? E também tem que tomar cuidado porque você não seja um desses. Com certeza. Né? Porque vai chegar uma hora realmente assim que fica... Começa a saturar, né? Não tem mais espaço para tanto crescimento. É por isso que fecha. E tem mais um agravante, que é o custo do terreno. No caso do... Exatamente, houve uma valorização tudo, né? imobiliária gigante nos últimos anos, Dani. Então hoje você começa a fazer conta. Meu Deus. É difícil, porque Alguns o valor do metro quadrado subiu muito. Os seus são próprios lá, seus terrenos? Porque tem gente que loca, né? Tem gente que loca. Tem lojas que são locadas, tem lojas que são Os seus são próprios. Tem loja que tem uma que é locada. É uma estratégia ali, mas é uma estratégia que você tem que avaliar. É uma estratégia que a gente avalia. Mas tem que fazer conta, senão chega uma hora que depois a conta não vai fechar. Ainda dá para locar? Dá para locar. Hoje, sinceramente, acho que está começando mais locar do que comprar. Olha só que coisa, né? Porque antigamente era o contrário. Metro quadrado, né? Antigamente todo mundo queria comprar, né? Até para ter mais velocidade, eu observo assim, eu enxergo as empresas locando bastante para poder ganhar velocidade. Entendeu? Que aí fica mais rápido, né? Bacana, Cássio. Estamos quase aqui no finalzinho, mas uma outra pergunta, um desafio que eu acho que é importante, sem ser loja interior, fora interior, acho que o desafio do atendimento hoje. Da mesma forma que a gente tem um perfil aí diferenciado dentro dos seus colaboradores, né, de perfil de consumo de lojas, o supermercado ainda é o espaço mais democrático que existe, recebe gente de todas as idades. Sim. Tá? Loja física, principalmente, também vai para o digital, mas assim, qual é o desafio de você hoje atuar assim, abrir tua porta para receber da geração Z, da alfa ali, até a pessoa, né, de idade, você tem que ter o self-checkout, você tem que ter o caixa tradicional, tem gente que colocou aquele caixa devagar de novo, sim. Uma estratégia para bate-papo com a pessoa de mais idade. Nossa, imagino que é um desafio imenso no atendimento. Com certeza. Que eu enxergo? Hoje, com tanta tecnologia, né? Eu acho que um dos caminhos nossos é usar as ferramentas disponíveis, tá? Por exemplo, acho que uma das maiores inovações que a gente teve nos últimos tempos é a inteligência artificial. Eu acho que falando nesse sentido que você me perguntou, eu acredito que a gente consegue personalizar o atendimento através dela. Ajuda muito, né? Ajuda muito, você tem acesso aos dados dos clientes. É uma maneira de você conseguir conversar com ele, entender o que ele busca. Porque realmente N tipos de clientes, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é gosto. Se não tiver uma inteligência, uma tecnologia junto para apoiar, a gente não consegue entender, a gente se perde. É difícil entender. E realmente, uns quer ir lá para bater papo, para conversar. Ainda tem, né? Ainda no interior ainda é muito no interior eles gostam. Aqueles que vão todos os dias, então eles não têm pressa para passar no caixa. É pessoa de mais idade ainda? Pessoa de mais idade. Ou tem gente jovem também que faz, acho que não vai bater papo. Mais idade. E aí tem os jovens com velocidade. Que não querem conversar. Tem os casais esse não quer conversar. E tem os casais, né? Sem filhos, com filhos, ou que casal, o marido e a mulher trabalham fora, então eles chegam com pressa, quer pegar as coisas, quer passar rápido no caixa, então tem que usar self-checkout. Então, eu uso muito. Então, eu também uso. E... Você não quer ficar na fila, não tem tempo de dar o selfie rapidinho ali? Tem aqueles que querem esperar no açougue para cortar o bife, tem aqueles que querem pegar a carne pronta, o frios a mesma coisa. Você costuma ir nas suas lojas como consumidor? Sim. Todo mundo te conhece? Aquilo que você falou, hoje nem todos. Nem todos. Essa é a parte boa. O que você avalia quando você chega na sua loja como consumidor? Você vai olhando. Você fica quietinho? Fico quieto. Você fica só... Fico quieto, você vai observando, né? E é bom quando eles não conhecem a gente. Eu acho que é até melhor, não? É bom, você tem Você já chegou a ter alguma situação que você falou, poxa, pô, legal. Ou outra, imagino, puxa, precisa contar, mas assim, pô, vou ter que falar com o cara. Sim, direto, né? Direto, tem de tudo. Tem surpresas agradáveis. Tem desagradáveis também. Tem surpresas desagradáveis, né? Que é bom que a gente enxergue para tentar corrigir. Claro, né? E quando você vai no do concorrente, você chega lá quietinho também? Não. Você costuma ir na loja do... De vez em quando, eu não tenho ido muito, mas eu costumo me apresentar. Você vai, você se apresenta? Porque senão eles ficam meio assim, eles percebem, a pessoa que é do ramo, ela percebe que
que a gente tá ali só olhando, né? Mas aí eu costumo me apresentar, é super de E boa. quando eu vou na sua loja, eles se apresentam para você, seus concorrentes da região Olha, ali? sinceramente, não tem se apresentado, mas a gente percebe. Mas eu, na minha posição, me apresento sim. E falo que vim dar uma olhada mesmo, conhecer a loja, né? A gente costuma ir nas lojas novas, mas eu tenho ido muito pouco. Pra gente finalizar, você viu como a conversa vai, ó. A gente Nossa, pode falar aqui mais 1 hora, mas não dá, né, Cássia? Com certeza. Uma outra curiosidade que eu tenho hoje, você que tem um filho na operação, as gerações aí, né? Eu acho que, por mais que a empresa cresça, eu acho que quando ela iniciou a familiar, você quer manter pessoas, né, membros da sua família, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, você quer manter o negócio ali firme, vivo, né? É muito mais difícil hoje trazer os filhos, os sobrinhos, trazer a família para a operação. E qual é a vantagem de agregar essa nova geração ao negócio? Bom, no nosso caso, para mim eu me sinto muito honrado de tê-lo comigo, porque ele é um menino. Seu filho mais velho, que está na operação hoje, como você falou. Ele gosta, eu percebo que ele gosta. Hoje ele é tem 26 anos. Apaixonado. Ele é apaixonado, ele que empurra eu e a mãe dele, sabe? Ele quer crescer, mas ele quer, não é por parte financeira, é porque está dentro dele, é a realização dele. Eu percebo que ele é apaixonado pela empresa. Isso me deixa muito honrado, muito feliz, porque eu percebo muitos amigos mesmos que não têm, assim, ó, o filho não quer estar na operação, não quer seguir, entendeu? Eu vejo muito mais filhos não querendo seguir do que filhos querendo seguir. É, isso que eu te falo. Para mim é muito bom. Para minha empresa eu também tenho certeza que é muito bom. Mas no caso da minha outra filha, ela já não quis. Ela fez um test drive ali, ela não se interessou. Não é minha praia. Não... E o pequenininho de 7 anos, ele não sabe também o que vai acontecer, né? Fiquei ir lá só para comprar as coisas. Não, mas que bom. E aí, assim, eu acho que é da pessoa. Não adianta o pai querer, né? Ele tem que querer. E no nosso caso, até ficam algumas lições que me deixaram muito marcada lá atrás, como esse meu filho, desde pequeno ficava lá e não sei se ele foi tomando gosto ou ele via o sacrifício nosso, não sei se foi isso, o que foi que em algum momento ali, com 15, 16 anos, ele falou, eu vou trabalhar aqui. E aí nas férias ele vinha, aí ele cobria férias de financeiro tal, mas ajudava a repor. Mas a visão que ele traz também é uma outra visão, não é? Se importa também, isso oxigena o negócio, eu acho, né? Isso, ele fazia entrega com a gente, porque ficava sábado e domingo, não tinha aula, ele ficava no mercado com a gente. Quantas vezes eu ia, buscar mercadoria no atacado tal, ele ia comigo junto, sabe? Não tem medo do trabalho, né? Não, nossa, são coisas que me marcam muito, algumas passagens. Uma delas é essa, dele indo comigo, buscar 50 caixinhas de cerveja no Macro. Naquela época a gente fazia muito Macro, né? Ainda, né? Olha só que loucura. Juntava o dinheiro na sexta para ir no sábado de manhã buscar cerveja para poder vender final de semana. Pensou. E aí eu e ele e tal. Algumas coisas que... Mas isso tudo ajuda a construir cultura, né? Exemplos, né? Então, né, nessa parte de filhos trabalhar junto, eu só tenho a agradecer. E é aquilo que você não falou, tenho eu acho medo nenhum de. E eu acho que o varejo, ainda mais o supermercado, né? Para quem é do supermercado, nasceu ali. É muito de paixão mesmo. Aquilo tem que estar na veia, aquilo tem que ser uma paixão para a pessoa, senão ela não, né? A Cássia, é isso. Você quer ressaltar alguma parte que a gente não conversou, do Poupe Real? Não. Que você quer dar um recadinho para quem está te vendo? Não, eu só ia comentar que, assim, todas as empresas familiares, né, são histórias muito bonitas, né? Cada um com as suas características, cada um num momento. São todas histórias muito inspiradoras, né? Muito parecidas. Muito parecidas, né? Então, eu acho que isso daí que faz a cultura da empresa, a identidade, né? Muito bacana. E é muito triste quando você vê algumas empresas, mas eu acho que isso é aquilo que você falou também do mercado. Às vezes você vende o seu negócio e essa cultura se acaba, né? Se perde, né? Também você vê muito acontecer. Assim, alguns casos, empresas familiares ali, quando você faz a venda, tudo que você construiu, não sei... É muito triste. Esse sentimento, né? É bom financeiramente, só que pensa tudo... Por isso que eu te falo que é uma decisão também, né? Quantas redes foram criadas aí... Às vezes até muitas bandeiras usam como estratégia de aquisição de expansão. Expansão, hoje é um método muito comum, né? As empresas para crescerem, elas estão comprando outras
para poder crescer mais rápido. Que tem menos lojas ali, mas que querem. E Exatamente. muitas dessas, às vezes, são redes que nasceram assim também. Redes E, que nasceram poxa assim vida. também. E quando Mas às você vezes vende. pela falta de sucessão, né? Aí não tem outro caminho, Dani. Aí né? tem que vender. Tá? Por isso que eu te falo. A sucessão é importante por isso, né, Cássio? Porque você. Não importa assim. Na verdade, entender que esse processo faz parte de uma empresa familiar, principalmente. Em algum momento, você, fundador, a vida, você vai seguir outros caminhos, você vai envelhecer, você vai, sei lá. E você tem que ter ali esse processo para tornar o negócio competitivo, né? Para manter realmente a presença da família, mas de uma forma construtiva para todos ali, profissional, e para a perenidade do negócio, para o negócio, para você não ter que vender o teu negócio. Exatamente. Eu acho que você falou tudo, é o maior desafio nosso. Né, das empresas. Que bom, mas vocês estão nesse caminho, né? Estamos nesse caminho. caminho. A gente, tanto que a pauta nem era essa no nosso papo, mas você está nesse caminho da sucessão, então. Vocês estão fazendo essa trilha lá. Sim, a gente está nesse caminho. Como é que tá? Só para como é que tá esse processo? Não tá ainda no maturado, mas a gente já enxerga, estão conversando, já estamos conversando. Mas é por aí. Porque entender a importância disso, que tem que ser feito. Tem que ser feito, em algum momento tem que ser feito. Entendeu? E aí nada melhor que um filho, né, que ama o que faz para suceder a gente, que eu tenho certeza que ele vai trabalhar assim de uma maneira com muito amor, da mesma forma que o avô e o pai trabalhou, ele vai dar sequência. Mas ainda é muito cedo. Eu quero trabalhar mais um pouco. Vai, deixa, né? Cássio, obrigada. Nós estouramos nosso tempo aqui, tô me passando. Obrigada. Quem quiser te encontrar no LinkedIn, busca como? Dá um recadinho ali, olha pra lá, dá o seu LinkedIn ali pra quem quiser te achar. Você não lembra? Como é que faz pra alguém te achar? Não, o meu Instagram é @acassiomaciel01 e o LinkedIn é acassiomaciel1. Não, porque alguém quiser te chamar, um fornecedor, um concorrente, um cliente. Obrigada pela sua presença. Foi ótima a nossa conversa. Obrigado. Adorei. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim foi um prazer enorme participar aqui com você pela segunda vez. Uma honra, tá? Vim aqui dividir um pouquinho. E mais importante para mim é estar aqui aprendendo com vocês. É recíproco. Eu sempre aprendo também. E sucesso, viu, na abertura das suas lojas. Obrigado. Vamos conversar mais pra frente para ver como é que tá depois que você abrir. Vamos como é que sim. vai A gente ser, volta aqui para falar. Como é que vai ser essa experiência, né? Enfim, e sucesso. Obrigada, tá, Cássio? Obrigado. Nos vemos aí. Em breve. Em breve. Obrigado, tá? E é isso, gente. Obrigada. SV tá no ar. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, site Super Varejo, né? E é isso. Até mais. Até a próxima.